Caríssimas irmãs, irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. Narra uma antiga parábola zen budista que o homem de nome Kandara, depois da morte, desperta, surpreso e desapontado, nas regiões infernais. Depois de um largo período entre estertores, sofrimento, blasfêmias, ele decide pensar um pouco a respeito da vida que teve na Terra. Foi quando ele se deixou pensar, não tinha hábito de pensar em Deus, e resolve elevar o pensamento em forma de apelação ao Senhor da vida para que o ajudasse naquelas circunstâncias infelizes, que pudesse Deus retirá-lo daquele antro de sofrimento. Depois de muita insistência nas suas súplicas, eis que desce dos céus um anjo, dirige-se a Kandara. Kandara, o Senhor da vida mandou-me para verificar o que podemos fazer em teu benefício. Para retirar-te daqui, Kandara, eu te peço que busque na tua memória um episódio, um momento da sua vida na Terra, na qual você manifestou um gesto de generosidade. Ele então ripostou, mas eu até que tentei pensar em alguma coisa boa da minha vida que eu tivesse feito e não consigo recordar. Eu sou mesmo um infeliz, eu sou mesmo um desgraçado, mas tente, Kandara, não é possível algum gesto, porque eu necessito de algum fundamento positivo de tua parte durante a existência carnal, para que possamos providenciar uma ajuda. E Kandara então disse, houve um episódio em que eu estava esperando alguma coisa, e de repente eu percebo que uma pequenina aranha aproximava-se do meu pé. Eu tive o impulso de esmagá-la, mas retive o impulso, desisti, deixei-a viver e fui embora. Muito bem, Kandara, disse o anjo, um gesto, finalmente, de generosidade da tua parte. E vai ser esta aranha que te ajudará a sair deste sítio de dor. Eis que desce do alto um fio. Kandara observa. Era o fio da aranha que ele salvara. Ao perceber que o fio chega até a sua altura, ele testa, experimenta e constata que o fio era suficientemente resistente para suportar o seu corpo, e compreendeu que seria por aquela via que ele haveria de livrar-se daquele ambiente. E começou a galgar pelo fio socorrista. Quando estava a certa altura, animado em face das perspectivas, os outros infelizes do mesmo ambiente infernal, ao perceberem que Kandara estava escapulindo por aquele fio, verificaram que também poderiam fazer o mesmo e começaram a galgar pelo fio. Ao se dar conta, Kandara, então, aos gritos, ele reclama e impõe, não, largue, este fio é meu, este fio é só meu. Quando ele se pronuncia, o fio se rompe e ele volta para as regiões de dor, por causa do egoísmo. O egoísmo se constitui uma das chagas purulentas da sociedade odierna, e há muito tempo. Faz-se necessário que todo homem e toda mulher de bem dedique-se a analisar a problemática
no esforço de entender, de compreender este fenômeno perturbador do egoísmo, assim como deveremos nos dedicar a reflexões em torno de variados temas que dizem respeito à vida e à nossa destinação. O egoísmo que trazemos em pauta neste nosso encontro deve ser apreciado demoradamente, ser avaliado nas suas minudências, em toda a sua estrutura. E esse processo é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, é um processo de autoencontro, tão necessário na atualidade. Não há como escapar. Ou nós procedemos o processo de autodescoberta, autoencontro, e assim vislumbrar os meios para a libertação completa, ou então postergaremos todas as nossas expectativas de paz e de felicidade. Enquanto não empreendemos o esforço do autoconhecimento, permaneceremos vivendo as experiências das ações e das reações, das provas e expiações, das reencarnações dolorosas, das experiências que se propõem redentoras, mas que nem sempre nós sabemos enfrentá-las, vivenciá-las com dignidade, para nos recuperarmos e seguirmos definitivamente na direção da plenitude. Faz necessário uma tomada de consciência. E neste processo, inevitavelmente, nós vamos manter um contato direto, objetivo, com o egoísmo em nós. Allan Kardec disse que o egoísmo é uma das chagas da sociedade. E os espíritos afirmam ao codificador que deve ser o egoísmo enfrentado na sua raiz para ser erradicado. Mas outros estudiosos se esforçam na tentativa de entender o egoísmo na criatura humana. Alguns, no ambiente da psicanálise e da psicologia, procuram examinar o ego para poder entender o egoísmo, já que o sufixo ismo acoplado ao ego informa muita coisa. Porque o problema exatamente não é o ego, que se ele estiver em equilíbrio com o eu profundo, se estiver sob o comando das leis de Deus, com vontade consciente de nossa parte, não há nenhum problema. Mas quando o ego se degenera, se estertora no egoísmo, que é exatamente quando o ego ele se hipertrofia e assume uma postura de ditadura para estabelecer quais são os caminhos que devemos seguir. E o egoísmo, porque o ego se encontra atormentado, confundido, distraído quanto à nossa destinação. É confuso a respeito dos objetivos da vida na Terra. O ego deseja impor-se junto de outros egos e vivemos uma grande disputa. Então o egoísmo precisa ser analisado e erradicado para que o ego se equilibre com o self, o eu profundo, com o nosso potencial de progresso, onde se encontram muito bem delineadas as leis de Deus, que hão de nos conduzir para a felicidade verdadeira. Exatamente porque nós só somos infelizes quando das leis de Deus nos afastamos, informa os espíritos a Allan Kardec no item 614. Mas há aqueles que tentam explicar o egoísmo no esforço por compreender se o egoísmo ele é natural ou é construído, é cultural. Porque se é natural, ele vem naturalmente, faz parte do ser e se torna uma conduta dentro dos padrões naturais. Se ele é constituído, se ele é construído, como? Verificaremos, portanto, que Richard Dawkins, por exemplo, médico, sob o fundamento científico no qual ele se sustenta, ele escreveu um livro que tem por título Instinto Humano. Ele estabelece que, fazendo um trabalho de volta aos períodos das savanas,
Chega a dizer, portanto, que o egoísmo ele é o legado, é a herança daqueles tempos dos homens nas savanas. Quando desceram das árvores, eles necessitavam constituir um território e defendê-lo, a fêmea, a prole, a caça. Como o ambiente era muito hostil, como o contexto era extraordinariamente desafiador, por causa do instinto de conservação da vida, esse empenho para a autodefesa, autossustentação, autopreservação, tudo fazia contra outrem, a fim de tirar o melhor proveito da caça, da fêmea, ou da fêmea cuidar dos filhotes, bem como o território, de forma que, treinado, exercitado naquelas paragens inclementes, cruéis, ali se estabeleceu o paradigma do egoísmo como modelo de comportamento pelo qual o indivíduo haveria de seguir para sempre. Seria ali, naqueles dias, o egoísmo estruturado e herdado para gerações até hoje. Por isso o egoísmo ainda paira em nós, ainda existe em nós, porque continuamos com este mesmo impulso de autodefesa, de autopreservação, com outro colorido, com outros matizes, com outras intenções, mas sempre o mesmo fundamento, que é o de prosperar, de manter-se vivo, de deixar para gerações futuras a sua herança, prosperar socialmente, enriquecer, tornar-se alguém na vida, como se diz muito no senso comum. Ser alguém na vida, vencer na vida, conquistar os títulos de enobrecimento do ego, de exaltação da personalidade. Como outros tantos também desejam o mesmo, a fatia do bolo social, quando outros também desejam as mesmas oportunidades e fruir dos mesmos prazeres. Um defende o seu espaço, o seu interesse contra o outro. Como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos. Quando uma pessoa se dirige a outra com egoísmo, a tendência é que ela reaja com egoísmo. Pela luta em face da necessidade de sobreviver e hoje de conquistar o mundo. Não basta manter-se vivo. É fundamental que prospere em todos os aspectos considerados na sociedade odierna, materialista, hedonista, tanto quanto hipócrita. Então, Richard Dawkins afirma isso. Roberto Wilkins afirma, pelo livro, a sua tese, o instinto humano estabelece essa herança atávica daqueles dias das savanas. Agora sim, Richard Dawkins, biólogo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele apresenta uma tese no seu livro que tem por título O Gene Egoísta. Nesta obra, Dawkins apresenta a ideia de que a nossa estrutura genética tem por interesse transferir para os novos corpos, as novas gerações, todo o seu histórico, toda a sua força, o seu potencial. Então ele chama de gene egoísta. O gene trabalhará para predominar e para prosperar, promovendo herdeiros. E essa estrutura genética de conteúdo egoísta, diz Richard Dawkins, repercute, extrapola-se para a psicologia humana, para o comportamento humano. Então, diz ele, o egoísmo é perfeitamente natural, porque tem fundo genético, que ele se extrapola e se manifesta na forma de pensar, de entender, compreender a vida, de relacionar-se com os outros, de operar no mundo, de ser no mundo. Então, o egoísmo, ele é natural. O altruísmo, diz ele, que é a antítese do egoísmo, o altruísmo, sim, é cultural. Ele é construído a partir
de determinados padrões de interpretar a vida na sociedade. Mas o natural é o egoísmo. Verificaremos Herbert Spencer, tão logo Charles Darwin, em 1859, apresenta a teoria da evolução das espécies com o fundamento da seleção natural, através da qual os mais capazes, os que se adaptam, são os que prosperam e produzem gerações. A seleção natural. Herbert Spencer, ao verificar essa tese darwinista, ele traz para o bojo social e chama de darwinismo social, que assim como aconteceu com as espécies, com a estrutura biológica, também com as organizações humanas, a mesma força de seleção natural, em que existem aqueles que se adaptam e aqueles que não se adaptam, os mais capazes, os menos capazes. Então ele diz com todas as letras, as pessoas fracassadas socialmente, os pobres, os miseráveis, eles são aqueles que não se adaptaram a uma sociedade competitiva. Graças ao darwinismo social, eles são aqueles inadaptados, enquanto que aqueles que prosperam, esses são adaptados a esse mecanismo de competição. E nunca se falou tanto em competitividade como na atualidade. Em um workshop em que o coordenador, reunido com um grupo de executivos bem-sucedidos, estabelecia quais seriam os parâmetros, quais seriam as diretrizes a serem adotadas neste denominado mundo globalizado. E estabelece que a competitividade é a tônica. E contou uma história para os executivos que dois homens importantes de negócios, viajaram juntos para um grande empreendimento. Mas o avião sofreu um acidente, cai em uma floresta. Eles sobrevivem, recuperam as mochilas e tentavam sair daquele ambiente hostil. Depois de muito esforço, se deparam com um leão faminto. Um deles abre a mochila que recuperou do acidente, retira um par de tênis, tira o sapato, calça o tênis. E o amigo perguntou, mas o que estás fazendo? Ora, eu estou colocando o tênis, mas para quê? Neste momento que nós estamos, para fugir do leão. Tu acreditas mesmo que conseguirás correr mais que o leão? Não preciso, basta que eu corra mais que você. Ele narrou essa história para dizer que assim é o tal do mundo globalizado, da competitividade. É que nós então deveremos ser indiferentes para poder brilhar, para poder prosperar, para poder vencer sobre os outros. Um amigo me disse um dia, Gerson, se nós não fizermos poeira para os outros, comeremos a poeira que os outros nos fazem. Nessa tônica, nessa perspectiva de competitividade, que mais insufla, mais recrudesce a indiferença, mais fortalece o egoísmo. A psicologia do desenvolvimento, quando analisa as várias faixas, vários ciclos da vida, desde o ventre materno, a primeira infância, e segue até a velhice e a morte, quando analisa a problemática do egoísmo, afirma que é uma questão de maturidade psicológica. Porquanto, a criança, na sua fase infantil, ela tem uma característica que todos os pais sabem muito bem, o egocentrismo. A criança é egocêntrica. Ela precisa ser o centro de tudo. Ela catalisa a atenção de todos. O brinquedo é dela, mas do irmãozinho, do coleguinha também é dela. Quando não lhe é dada a deferência que precisa e que necessita, faz alguma coisa para chamar a atenção. As birras, até mesmo a doença e outros tantos expedientes por causa do egocentrismo que a caracteriza. Segundo a psicologia do desenvolvimento, todos nós que passamos por essa fase, na medida em que o desenvolvimento se opera, é para sairmos deste egocentrismo e desenvolvermos novas possibilidades psicológicas, comportamentais,
É quando, além da maturidade biológica, nós também amadurecemos psicologicamente, sem egocentrismo. Portanto, sem egoísmo. O egocentrismo, o egoísmo é o resultado da imaturidade psicológica daqueles que amadureceram biologicamente, mas não amadureceram psicologicamente. Psicologicamente, permanecem infantis, egocêntricos, agora egoístas. Então, o egoísmo é uma característica da pessoa psicologicamente infantil, psicologicamente imatura, segundo a perspectiva da psicologia do desenvolvimento. A tentativa de se descobrir por esse ou aquele saber o que é o egoísmo, entender a sua força, se é natural, se é constituída culturalmente, é fundamental, a fim de que possamos e saibamos erradicá-la da paisagem humana, da paisagem social. Allan Kardec teve oportunidade no Livro dos Espíritos, mas também nas demais obras básicas. Em várias situações, nós verificaremos, ora ele, ora os Espíritos se manifestando em relação ao egoísmo. Mas no Livro dos Espíritos, nas perguntas de número 913 a 917, ele trata especificamente a respeito do egoísmo, com esse subtítulo. E os Espíritos afirmam que o egoísmo se encontra ergastulado em todas as instituições humanas. Exatamente porque o homem é que organiza as suas organizações, as suas instituições. É perfeitamente compreensível que o homem ainda é egoísta, as suas obras estarão impregnadas do seu egoísmo. É quando afirmam os Espíritos que todas as instituições precisam ser revistas, a começar por aqueles que as organizam, a criatura humana. Por isso, ir à raiz do egoísmo, para erradicá-lo. Porquanto classificam os Espíritos que o egoísmo é o pior vício da criatura humana. É interessante que eles utilizam o termo vício. Hoje, no âmbito da psicopatologia, tem-se procurado evitar a palavra vício. Há uma tendência nesse sentido, relacionada aos vários comportamentos, especialmente aqueles que utilizam as substâncias psicoativas, no senso comum chamado de drogas. Evitar o vício para retirar o preconceito do viciado. E os Espíritos dizem que o egoísmo é o pior vício da criatura humana. No âmbito da psicopatologia, deseja-se retirar a palavra vício e viciado, porque a palavra vício ela é de origem moral. A sua origem é moral. Ou seja, nós queremos dizer que o indivíduo ele é imoral quando se torna viciado em algo. Então, retirar a palavra viciado do vício para utilizar usuário, dependente, a fim de ter um trato politicamente mais correto e que favoreça o indivíduo à aquisição da autonomia. Mas do ponto de vista do que os Espíritos classificam o egoísmo como sendo o pior vício da criatura humana, sendo o vício de conteúdo moral, está perfeitamente adequado. Porque no que diz respeito à conceituação espírita de moral e do que não é moral, de bem e de mal, conforme se encontra nos itens 629 e 630 do Livro dos Espíritos, bem, assim como o mal, o moral, é tudo aquilo conforme as leis de Deus. Se o indivíduo está de acordo com as leis de Deus, ele procede bem, ele vive de forma moral, já que moral é a regra de bem proceder. Bem proceder conforme as leis de Deus, que se encontram, conforme o 621, inscritas na consciência. É que o que não é moral e o que não é bom, o que é mal, é sempre quando nos comportamos contrário às leis de Deus. Dentro dessa perspectiva da conceituação espírita, é possível se chamar o egoísmo como vício, e conforme estabelecem os Espíritos, o pior vício da criatura humana, que abre as portas para todos os demais vícios. Segundo
no Bhagavad Gita, Krishna, essa divindade, fora procurado por Arjuna. Arjuna, que era o príncipe. Esse príncipe é o eu profundo, o self. Esse eu profundo, que é o espírito em processo de evolução, foi reclamar com Krishna porque o ego usurpou o seu trono de comando do carro da vida. Ele foi usurpado, retirado do trono, e o ego ocupou. Foi quando Krishna disse: pois vai e lute para recuperar o trono do carro da vida, porque o ego, ele vem acompanhado de toda a sua parentela: orgulho, vaidade, presunção, apego, e tudo quanto se identifica com esses desvalores, numa perspectiva de fruição imediatista de tudo quanto considera importante e valioso para si, numa perspectiva egóica. Então Krishna disse: vai e lute, porque ele está acompanhado de toda a sua parentela. Porque se o ego conduzir com a sua parentela o carro de comando da vida, então nós perderemos o rumo da felicidade. Então Arjuna, o príncipe, que é o eu profundo, que é o espírito nessa dinâmica evolutiva, ele deve ir e reconquistar o trono. É exatamente isso que estamos vivendo na atualidade. Inúmeras pessoas vão e vêm. Inúmeras pessoas conquistam a fama, o estrelato, o poder humano, a riqueza, sob o comando do ego infeliz, do ego atormentado, do ego ditador, do ego hipertrofiado, quando seria bom que fosse um ego equilibrado, sob a diretriz do self, do eu profundo, do espírito em processo de evolução. As leis de Deus estão inscritas na consciência, disseram os espíritos a Allan Kardec. E Allan Kardec volta a perguntar: mas se as leis de Deus estão inscritas na consciência, por que haveríamos de ser relembrados? Por que os missionários de todos os tempos, fazendo as revelações importantes da vida transcendente, Jesus, a própria doutrina espírita, os espíritos advertem que, embora a lei de Deus esteja escrita na consciência, o homem a desprezou, o homem a rechaçou, o homem dela se afastou, porque no carro de comando da vida, agora nos valendo do Bhagavad Gita, encontra-se o ego soberano, ditador. Então, à luz da doutrina espírita, o egoísmo é construído. Já não estamos mais no período das savanas. Passamos pelo período infantil. O gene não determina psicologicamente nossa postura, né, emocional, afetiva. Nós somos espíritos em evolução. Espíritos em processo, diria Carl Gustav Jung, de individuação, na perspectiva espírita, de evolução intelecto-moral, através das sucessivas reencarnações. E a sociedade humana chegou a um momento de superlativa condição infeliz, por causa da ditadura do egoísmo, da ditadura do ego, egóico. É quando nós observaremos os espíritos, dizendo a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 184, que o mal precisa chegar ao excesso para que a própria sociedade reconheça a necessidade do bem e das transformações. Estamos chegando neste momento, exatamente quando o mal alcança o excesso. A violência graça, não devendo nada aos tempos da barbárie, os interesses materialistas, hedonistas, a busca do prazer pelo prazer, para fruir até a exaustão o prazer. O apego materialista nos afasta das leis de Deus, que nos fazia outra proposta. O egoísmo é esse expediente avassalador de que nos temos utilizado
ao longo das reencarnações, e que chegou o momento para darmos um basta, a fim de assumirmos uma nova postura, uma outra diretriz, conforme já nos está definida, consignada no Evangelho, e que o Espiritismo traz de volta para que aquele sentimento pulcro dos tempos primitivos dos cristãos da primeira hora possa viver hoje em nós, vibrar em nós. Então faz necessário o grande esforço para nos livrarmos do egoísmo. O autoencontro, o autoconhecimento, portanto, faz necessário. O exercício. Todo indivíduo que quer, toda pessoa portadora de vontade e que articula a vontade conscientemente, ele logra êxito. Foi Jesus quem disse. Disse Jesus que tudo o que quisermos, nós podemos, do ponto de vista moral, tudo o que desejarmos nós conseguiremos. Ele não nos mentiu. Do ponto de vista material, não necessariamente. Eu desejo amanhã estar em Paris. Quantos de nós conseguiremos essa proeza? Outros tantos de nós passará esta reencarnação e nunca conseguirá viabilizar a tal sonhada viagem. Ter um carro último tipo, viver naquela mansão, conseguir aquele cargo público, enfim. A dinâmica da vida social material, nem sempre, quando o indivíduo quer, ele logra êxito, porque há várias circunstâncias envolvendo, há várias variáveis, e, dentre elas, as nossas provações, as nossas expiações, em face de comportamento em outras reencarnações. Mas, do ponto de vista moral, tudo o que quisermos, nós podemos. É o mesmo quando ele fala da fé, que se tiver o tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para a montanha, mova-se, mas não é a montanha física, é a montanha que existe em nós, a montanha da preguiça mental, a montanha da indiferença, a montanha do egoísmo, que quando desejarmos, efetivamente, com unção, dedicados com vontade operante, vontade hábil, vontade inteligente, consciente, nós logramos todos os êxitos morais, todos, porque tudo que desejarmos, tudo que quisermos, nós podemos. E se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, basta isso. Ou seja, não é a fé aquela que apenas fica no acreditar, é a fé do saber. Do saber. Foi por isso que Allan Kardec disse que a fé inabalável só é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A razão no século XIX era a grande tônica. Naqueles tempos do século XIX havia o primado da razão. Quando o positivismo de Augusto Comte, a ciência positiva, estabelecia a razão como única via para alcançar os saberes verdadeiros, o conhecimento para ser verdadeiro somente passando pelo crivo da razão. Allan Kardec adota exatamente esse lema, incorpora a doutrina espírita para adotar o método científico adaptado aos fenômenos espíritas, para fazer as suas investigações e chegar à conclusão da realidade espiritual. Com o uso da ciência positiva, diz ele no livro A Gênese, capítulo 1, item 14. O Espiritismo procedeu da mesma forma que a ciência positiva, adotando o método comportamental experimental, a razão. Por isso que ele, quando fala de fé, ele utiliza bem a tônica daqueles dias, a razão. A fé verdadeira, inabalável, é aquela que encara a razão. Então a nossa fé já não é mais, ela não está reduzida apenas no acreditar, mas agora ela está consubstanciada de saber. Quando eu sei que sou um espírito imortal, quando eu sei que sou um espírito reencarnado, quando eu sei da lei de causa e efeito, quando eu sei de que me encontro em processo de evolução, esses saberes sustentam, organizam e potencializam a fé, que agora é racional. Ela não é mais a fé cega, é a fé racional. Por isso o egoísmo ele deve ser enfrentado, como qualquer mazela moral nossa,
com a fé que remove montanhas, as montanhas que desejamos remover da nossa paisagem psicológica, emocional, moral, a fim de constituirmos um novo rumo, uma nova história. Então faz-se necessário esse auto-enfrentamento, este auto-encontro, para desfazermos pouco e pouco o egoísmo em nós. Mas isso requer que analisemos o quanto que ainda nos encontramos egoístas, o quanto que ainda estamos nas disputas pelas honrarias humanas para conquistar o pódio da vacuidade humana. Quantos de nós ainda estamos identificados com estas lutas, com estas pelejas, com estas disputas para alcançar o nada, a ilusão da fama, a ilusão da beleza física, a ilusão do poder, a ilusão do prazer. Enquanto o indivíduo dedicar-se a essas ideias e a esses comportamentos, o egoísmo permanecerá avassalador, porque ele estará sempre disputando com alguém este mesmo processo que ele pretende viver, as mesmas conquistas que ele deseja, que ele anela. Observarmos-nos para ir diminuindo, desfazendo o egoísmo em nós. Ainda em nosso jeito de ser, nossa forma de interpretar a vida e as pessoas, um personalismo, ainda o preconceito, a discriminação, o estigma, sempre criado pelo egoísmo. O indivíduo deve remover as montanhas dos preconceitos, dos estigmas, remover a montanha da discriminação, da má vontade para com outrem, a fim de ir ao encontro e construir uma nova relação. Nesses dias de relacionamento muito superficiais, que poderíamos chamar de relacionamentos miojos, porque em 3 minutos está tudo resolvido, desde o chamado afetivo até as relações de amizade. Vivemos relações muito superficiais, dentro do próprio lar, no ambiente profissional, sempre com o interesse da agilidade, porque as pessoas, elas imaginam que precisam aproveitar o tempo máximo para fruir prazer, para enriquecer, para adquirir todos os títulos que enobreçam o personalismo. Então dizem os espíritos, Allan Kardec, nesses itens 913 e 917, que é necessário para o trabalho de erradicação do egoísmo, desfazimento do egoísmo, também trabalhar o desfazimento do materialismo. Porque o materialismo retroalimenta o egoísmo. É o materialismo. E nós observamos ainda hoje, século XXI, depois de tantas conquistas de saberes, o quanto ainda o materialismo, o quanto ainda há o apego à matéria, como se fosse a vida corporal, a única vida, a única existência. E precisamos utilizar o máximo, porque não teremos outra oportunidade. Então, o indivíduo distraído e confuso, embriagado com os vapores do prazer e do materialismo, entrega-se identificado à sanha da volúpia imediatista. O egoísmo é retroalimentado por essa dinâmica materialista, pelo apego. É necessário diminuir o materialismo. É fundamental constituirmos vida simples, hábitos simples. Eu converso com os amigos espíritas, os mais íntimos, nos nossos grupos de estudo, nossas atividades. A gente observa o quanto que ainda nós, os espíritas, estamos disputando honrarias por nonadas. Ainda permanecemos na mesma fila dos interessados por prazeres fugidios. Continuamos ainda na disputa, no campeonato da insensatez, por causa do apego da matéria,
o apego à matéria e tudo quanto nela se constitui. É natural, portanto, que o indivíduo seja egoísta, porque apegado o outro também vai disputar com ele e vive sem perceber, numa grande disputa, num grande campeonato, para ver quem é mais insensato, quem mais perde tempo, quem mais desperdiça a oportunidade da reencarnação abençoada e redentora. Desfazer o materialismo. As pessoas valorizam as coisas como se elas fossem o máximo. Como se elas fossem a única coisa que devemos almejar na vida. A posse, o poder, a fama, dinheiro. Como se fosse o único objetivo da vida na Terra. É que é trabalhar para conquistar coisas, para engrandecer o ego, para insuflar a personalidade. E imaginam que tudo precisa ser muito rápido e precisamos estar atualizados. Desde a Revolução Industrial até hoje, alguns especialistas falam que já vivemos a terceira ou mesmo a quarta Revolução Industrial, graças a esta produção dinâmica, tecnológica, de bens de consumo. Então, as pessoas imaginam que precisam estar atualizadas, com todos os equipamentos, com todas as ferramentas tecnológicas. É necessário estar atualizado. O amigo me perguntou, se você tem a televisão HPDZ, aquela, quando a gente assiste, é possível enxergar no jogo de futebol o suor no rosto do jogador, o buraco no gramado. E eu disse, mas quanta coisa eu estou perdendo. Vai lá, compra, vegetal, é tantas vezes. Ou seja, o indivíduo precisa estar atualizado. Com o iPhone, iPod, o aí não pode. Porque é necessário estar atualizado com todos esses equipamentos. E não percebe que é manipulado, que está sendo manipulado, controlado pelos capitalistas, que enriquecem graças à nossa ansiedade por ter e mais ter. E logo em seguida está trocando por uma nova novidade, uma nova perspectiva, um novo design, um novo recurso, porque não podemos ficar para trás. Uma amiga esteve nos Estados Unidos e trouxe uma caneta. Ela disse, mas essa aqui não é uma caneta qualquer, é uma caneta muito especial. Por quê? Porque ela foi fabricada pela NASA. Mas que chique. Se faltar gravidade, ela continua a funcionar. Eu disse, nesse tempo de fim do mundo, é tudo o que precisamos. Uma caneta que funcione quando faltar gravidade. Ou seja, nós valorizamos sem pensar em coisas que não têm o menor significado para o ser que precisa transitar, precisa autoconquistar-se, precisa libertar-se das cangas das paixões dissolventes, porque ainda se encontra impregnado delas. Então é necessário desfazer o materialismo para poder desfazer o egoísmo. Vida simples. Eu tenho batido esta sistemática com os companheiros que ela deu conosco nas atividades espíritas. Vida simples. Hábitos simples. Menos exigentes. É só observar a Europa, poderosa, o velho continente orgulhoso pelo seu poderio econômico, bem como os Estados Unidos, vivendo crise econômica muito severa. É um debate entretecido entre um sociólogo e um antropólogo. Os dois chegaram à mesma conclusão, que tanto a Europa e os Estados Unidos cresceram muito à custa dos outros, de outros povos, e eles não têm mais por onde crescer. Então agora eles precisarão enfrentar a crise, que não sabe quando e que dimensão ganhará, porque eles precisam, disseram os dois, precisam mudar, rever paradigmas. Ou seja, sair desta tessitura materialista, hedonista. É por isso que são poderosos economicamente, mas ainda um vazio existencial muito grande. Um vazio existencial, porque conquistam as coisas e lhes falta um significado a mais para a vida, um sentido para a vida, que para eles até ali era exatamente conquistar, crescer socialmente, enriquecer.
um ex-Beatle sendo entrevistado. Ele disse, eu estou desanimado com a vida, porque eu já conheço o mundo, viajar para ir para outros países, eu já dei a volta ao mundo várias vezes. Eu já usufruí todos os prazeres, eu já tive tudo que o dinheiro pode comprar. Agora a minha distração é na minha mansão construir um cômodo atrás do outro. Quando termina, mando construir o outro, para eu me ocupar, para eu me distrair. Falta de significado para a vida, o sentido da vida. Então, desfazer o materialismo. Nós somos homens, mulheres, jovens, tocados pela revelação espírita, que nos apresenta a transcendência, não como algo abstrato, como algo impossível, como uma ficção, mas nos revela a transcendência, a realidade espiritual como algo concreto, o mundo espiritual como uma concretude, o espírito como um ser concreto, definido. Quando nós temos esta visão e esta convicção, o que mais nos detém? O que mais nos interessará na Terra, no nosso trânsito pela reencarnação? O que mais nos interessará? Se não atender às necessidades imediatas, às necessidades do corpo, mas reservar tempo e energia física e psíquica para o nosso autodesenvolvimento moral e espiritual. Porque há multidões gastando a sua energia física e a psíquica e também o seu tempo nas conquistas, como disse Roberta Sardioli, saindo de lugar algum, com destino nenhum, como barcos à deriva, conforme o sabor do vento, dos prazeres, dos interesses, da conjuntura no contexto no qual se encontram. São barcos à deriva. Não sabe qual é a meta a atingir, não sabe qual é o roteiro a seguir para atingir as metas. Nós temos os roteiros, porque já sabemos das metas. Desfazendo o materialismo, nós estaremos indo muito bem para desfazer o egoísmo. Desapegarmos-nos, desenvolver hábitos simples, gostos simples, menos exigentes, menos luxuosos, menos arrogantes, presunçosos, prepotentes. Nós não estamos à carta da vacuidade humana, o pódio, né? Nós não queremos ser campeões desse campeonato da insensatez da Terra. Nós queremos vencer a nós mesmos e não os outros. Então, desapego, atitudes simples, hábitos simples, renova a forma de ver de nos relacionarmos com as coisas. Às vezes, quando as pessoas não espíritas sabem que eu sou espírita e que faço palestras, eles perguntam quanto que você cobra para fazer palestras. Eu disse, não, nós temos por hábito, os palestrantes espíritas, como toda atividade espírita no meio espírita, eles são voluntários. Nós somos voluntários. Mas como assim, voluntário? Você vai, faz as palestras, se desloca, consome tempo, quando poderia estar fazendo outra coisa. Pois é, mas estou fazendo a melhor das coisas. Então é difícil entender, até acham que não é bem verdade, que nós devemos ganhar alguma coisa. Sim, nós lucramos muito com a amizade dos companheiros, com que entretecemos ao longo da jornada. Ou seja, nós aprendemos com a doutrina o trabalho voluntário, de doar. Nós somos a única denominação religiosa, filosófica, científica que não é paga, não é profissional. E não temos títulos. Não temos títulos. Eu estava num trabalho na faculdade, convidado pela faculdade, a fim de tratar de um tema específico. Mas também o pessoal da Igreja Católica, os companheiros do ramo evangélico, mas também o budista. E cada um tinha uma denominação. Na hora das perguntas, o mago, que era de uma determinada denominação espiritualista oriental, quando se dirigia para o budista, monge, padre, pastor. Então todos eles tinham título e todos são profissionais, remunerados. A moça queria dirigir uma pergunta para mim e ela não tinha um título. Eu percebi que ela queria, como chamar ela? Mestre. Então me chamou de mestre. Porque não temos títulos. Porque a nossa atividade é simples.
e deve ser simples. Nosso serviço é de autodoação, enquanto o pão de cada dia será com o suor do rosto, é que nós também trabalharemos com simplicidade, sem maiores interesses, que não seja o de contribuir para uma sociedade melhor, enquanto atendemos às nossas necessidades imediatas do corpo, no nosso trânsito corporal. Foi por isso que Jesus nos ensinou, na prece dominical, a pedir, em certo momento, dai-nos o pão de cada dia, por reconhecer que o corpo, enquanto estivermos reencarnados, ele tem necessidades. E o pão de cada dia simboliza as necessidades materiais. Mas ele falou do pão simples, do pão seco. O café colonial completo é por nossa conta. Já é um problema nosso e ele não tem compromisso com o café colonial completo. Nós é que inventamos, que construímos, mas ele propõe que Deus nos ajude a obter o pão simples. Traz o pão de cada dia. E em certo momento ele adverte, nem só de pão vive o homem, para nos propor uma nova visão, uma nova perspectiva. Não acumuleis tesouros na terra, não acumuleis tesouros na terra, mas sim nos céus, ou seja, na paisagem da alma, este ser que não morre. Essa estrutura biológica, uma hora para de respirar, para de funcionar, as moléculas se desmontam e vão formar, porque nada se perde, tudo se transforma, outros corpos na natureza. Eu, espírito, prossigo com os valores intelectuais e morais que fazem parte do meu patrimônio. O relógio, eu tenho a ilusão de dizer, é meu, mas não é meu. Porque eu posso perder, ele pode quebrar e não funciona mais, já descarto. Eu posso dar, pode me furtar. Então ele me pertence, ele não é meu. Por máximo que ele pode caminhar comigo é até o túmulo. Eu vou e ele fica no túmulo. E eu prossigo, sem esse relógio. Mas somente com o patrimônio real dos saberes e dos sentimentos. Os valores ético-morais. Isto sim acompanhar-me-ão. E tudo mais, não. O médium Divaldo Franco narra que um dia ele estava nos Estados Unidos, no hotel, em atividades doutrinárias. E no jornal ele leu que uma milionária excêntrica, já no leito de morte, manifestou seus últimos pedidos, e o pedido de morto ninguém nega. Ela queria que o seu corpo fosse preparado adequadamente, colocado dentro do Rolls Royce, na época era o top, preparado o mausoléu como ela solicitou, e o carro com o cadáver, toda aquela estrutura finamente projetada. E a família fez. A notícia dava conta quantos milhares de dólares foram envolvidos. E o médium diz que pensou, veja só que coisa, não é que ela conseguiu ser enterrada no carro luxuoso? Da Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, lhe aparece e diz, mas do lado de cá ela está a pé, pedindo carona, porque é impossível o automóvel isso aqui. É a grave, a mais importante lição da morte, a de que não levamos nada conosco, senão os valores do intelecto e dos sentimentos, das emoções, o ódio, mas também somos convidados a levar o amor conosco. O pessimismo, a má vontade, a depressão, mas também podemos partir para o mundo dos espíritos com a alegria de viver, já nos caracterizando a existência corporal e que nos acompanhará para além da estrutura biológica. Esta verdade, esta realidade, que nós sabemos, nós não acreditamos mais, nós sabemos, há de nos tornar pessoas mais simples, desapegadas, desmaterializadas, porque identificadas com os valores superiores da alma e não identificados com a matéria. Como disse Jesus, viver no mundo sem ser do mundo. Esse sem ser do mundo é não se identificar com o mundo, enquanto muitos preferem a identificação com o mundo e não se identificam com a realidade espiritual. E então são surpreendidos com a imortalidade da alma e com os resultados menos felizes da sua preguiça, do que fez de ruim, do mal que não realizou. Ou seja, as grandes surpresas além morte do corpo. De modo, quando nós sabemos o que nos detém. Eu fui uma alma panificadora, que à época era minha habitual, e a moça tinha assistido a que me atendeu,
no dia anterior, uma entrevista que temos na televisão, na TV a cabo, na TV Com, uma entrevista de 1 hora. E ela disse, eu vi o senhor na entrevista tal, programa Y e tal. Eu perguntei para ela, e você gostou do conteúdo? Ela disse, achei muito interessante. Mas vem cá, o senhor acredita mesmo nessas coisas? Eu disse, não acredito. Eu não acredito. Melhor espantada. Eu não acredito porque há muita diferença entre acreditar, em crer e saber. Então eu não acredito, eu sei. Porque aquilo que eu acredito agora, posso vir não acreditar depois. O que eu creio hoje, posso vir amanhã e não crer. Agora, quando eu sei, aí então ela é inabalável. E é uma unção em nós. Então participa já de mim. Eu não estou mais na fase de crença, nem de acreditar, desacreditar. Eu sei. Isso é toda a diferença na minha vida. No órgão para o qual eu trabalho, eu mudei há uns 2 meses de equipe de trabalho. Então, alguns ali é de um último concurso e não me conheciam bem. E uma das moças perguntou, tu não és o Gerson que mexe com o espiritismo? Eu disse, não mexo, eu não mexo. O espiritismo é que mexe comigo. Mexe comigo porque dá o sentido da vida. Então, esse é o grande milagre que o espiritismo, se quisermos falar na palavra milagre, proporciona em nós, produz em nós esta alegria inconfundível de viver e o trabalho de desapego, da produção de uma simplicidade em nós, de modo que nós sejamos irreconhecíveis. Fulano, quem te viu, quem te vê, agora eu sou assim. Vida simples, hábitos simples, desapegado de coisas e de pessoas. Porque muitas vezes a gente diz que ama as pessoas, nós somos carentes. Porquanto, como diz o Espírito Joana de Ângeles, muitos dizem, eu te amo. E ela diz que entre parênteses invisível está escrito, eu preciso de você. O que é bastante diferente entre eu amar e precisar da pessoa. Quando eu preciso, então eu preciso de uma terapia, na verdade. Porque se eu preciso da pessoa, estou dando uma responsabilidade que não me cabe dar à pessoa. Porque agora ela tem o compromisso de me felicitar, de me engrandecer, de promover tudo quanto eu tenho por expectativa em relação a ela. E vai desapontar. Vai desapontar. Nesses dias de namorados, no mês de junho, o telejornal entrevistava as pessoas nas ruas e uma jovem disse, eu estou esperando alguém que me faça feliz. Eu disse, tadinha. Ela está na esperança de alguém que a faça feliz. Seria interessante se ela dissesse, eu estou disposta a fazer alguém feliz. Aí sim ela estaria no caminho certo. Então, está na expectativa que alguém surja para fazê-la feliz. Veja o egoísmo. Veja o apego. Então, é necessário desfazer o materialismo e desfazer o egoísmo, para que o nosso amor seja desinteressado, que o nosso amor seja pulcro, nosso sentimento com os outros, nas relações de amizade, do amor familiar, do amor afetivo, todo tipo de relacionamento de amor, seja ele partindo de dentro para fora, e não do ego, sob o comando do ego. Porque muitas das relações são sob o comando do ego, que diz como deve ser feito, como não deve ser feito. É por essa razão que existem tantos casamentos infelizes. É por essa razão que existem tantos relacionamentos interpessoais atormentados. Porque a pessoa vai com o seu egoísmo e o outro vai se defender também com o egoísmo. Vai exigir do outro um comportamento, enquanto aquele não está disposto e não está nem hábil, nem capaz para a produção do comportamento que a pessoa gerou expectativa. Quando eu me desapego e quando eu diluo, desfaço o egoísmo, eu sou eu mesmo, pleno, não preciso mais que as pessoas venham e façam por mim. Se fizer muito bem, então nós vamos apenas coroar de êxito um relacionamento. Mas é essencial que eu esteja seguro, pleno, com a autoestima tonificada, para não esperar que os outros façam por mim o que me cabe realizar. Quando as pessoas reclamam de outras, elas estão reclamando de si mesmas. De si mesmas. É o espelho que elas estão utilizando. Quando as filhas vêm reclamar conosco dos seus pais, eles estão acusando os pais
que um dia falharam com eles de alguma forma, como uma mulher adulta, já casada, com filhos. Ela falou da mãe, disse que a mãe a infelicitava, que tudo que acontecia com ela hoje, de depressão e tudo mais, a mãe era responsável. E então ele disse, você esqueceu de agradecê-la? Agradecer o quê? Se ela nunca fez nada de bom por mim. Fez sim. Ela deixou você nascer porque ela podia ter te abortado. E você passou pela infância como? Com os cuidados dela. Então comece por agradecer. E agora, retira todas as experiências, porque ela viveu esse quadro por causa da expiação, naturalmente. Retira toda essa experiência para ressignificar a vida. E então libertar-se de mágoas e ressentimentos. Mágoa e ressentimento é sempre orientado pelo ego perturbado. Sempre. Toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio, todo desejo de vingança. Há muitas pessoas que estão dizendo, eu quero justiça. Não estão querendo. Aconteceu um episódio, que toda hora acontece na nossa sociedade, e a mãe foi entrevistada. A sua filha havia sido assassinada. Então, é natural, compreensível a sua dor. E ela, diante do repórter, ela dizia, cerrando as mãos e os dentes, eu quero justiça, eu quero justiça. Eu ouvi e pensei, que pena. Ela não quer justiça, ela quer vingança. Ela quer vingança. Ela utiliza a justiça porque aprendeu assim. Mas ela quer vingança, ela não quer justiça. O jeito de cerrar as mãos e os dentes. Se pudesse dizer para ela, eu diria, silencia e ora. A sua filha espiou, como você também está. Ninguém se recorda das reencarnações passadas, o que fizemos com as filhas dos outros, com a vida dos outros. E hoje estamos vivendo a experiência redentora da expiação. E ainda assim nos revoltamos de forma sobremaneira. Uma mulher foi conversar conosco na casa espírita, disse no evento que alguém produziu negativo para sua filha. E falou, narrou com detalhes. E dizia, eu perdoei. Ela me disse. Eu falei, mas que bom. Então, uma coisa já está resolvida. Mas a senhora veio então aqui por quê? Se a senhora perdoou, que é a grande conquista que muitos precisam alcançar. A senhora perguntou que podemos ser úteis. Eu quero que vocês aqui do Centro Espírita rezem, mas uma reza bem forte para que Deus se vingue por mim. Eu disse, mas então a senhora não perdoou. Então veja, estava passando uma procuração no cartório do inferno para nós, para que nós intercedêssemos junto a Deus, e então a vingança se estabelecia. Veja, o que fazemos? A artimanha, os expedientes que utilizamos, os recursos, e envolvendo Deus, que a ninguém condena, que a ninguém sentencia, que só é misericordioso, é justo, sem ser justiceiro, e é misericordioso, sem ser piegas, sem ser sentimentalista. Então, a justiça acontece por causa do nosso comportamento em reencarnações passadas, e às vezes nesta mesma. E o indivíduo não quer parar para pensar sobre si, pensar, refletir a respeito de como está levando a sua vida, desfazer o egoísmo. Vamos ao encontro daqueles que são invisíveis. Há muitos invisíveis na Terra, muitos invisíveis. Uma vez, um psicólogo fez uma pesquisa, ele vestiu um uniforme de homens, mulheres e serviços gerais de uma universidade. Ficou no campo, sempre durante os meses em que realizou a pesquisa, sempre na mesma coordenação, para que pudesse sempre estar ali lidando com os funcionários, professores, acadêmicos, nas idas e vindas. Ele recolhendo lixo, produzindo a limpeza, o asseio do banheiro, do pátio, do gramado, dos corredores. E ele disse, durante os meses em que ele esteve ali trabalhando, ele foi invisível aos olhos de todos aqueles que ali viviam diariamente. Invisível. Quantos invisíveis? Por causa do preconceito, do estigma e do medo, a gente ignora os que estão na rua e que vêm ao nosso encontro. A gente rechaça por causa do medo. Uma amiga me disse que quando para com o semáforo vermelho, onde é uma praça, em Florianópolis, ela fecha o vidro, porque vem meninos, meninas, pedir coisas. E você fecha por que o vidro?
De medo de quê? De ser assaltado, violentado? Não, ainda não, porque eles são muito pequenos. Mas eles vão crescer e vão ganhar força e que vem e arrebenta o teu vidro. Porque você tem lhes negado um olhar fraterno, um olhar de irmão. Tem lhes negado a solidariedade. E quando falta a fraternidade, nos é cobrada com violência. É o que tem acontecido na sociedade odierna, a violência, porque há muitos invisíveis. O Dr. Len Gruber, há alguns anos atrás, eu era adolescente, me recordo, ele fora sequestrado em um cativeiro na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. 11 dias em cativeiro. Quando a polícia desbarata o grupo, ele é resgatado, retorna à família. Ele pediu uma entrevista coletiva. Na entrevista coletiva, me recordo bem, que ele narrou a sua experiência naqueles 11 dias. Ele disse que, nos primeiros dias, os homens que ficavam cuidando dele, alimentá-lo e preservá-lo, usavam capuz, enquanto outra equipe negociava com a família e a polícia. Mas como é bandido brasileiro, no segundo dia não tinha mais capuz. E ele manteve a calma, porque quem tinha que estar nervoso são eles. Ele manteve a calma e procurou interagir para envolvê-los na sua fraternidade. E então o diálogo se estabeleceu, ficaram mais à vontade, e ele ficou sabendo que eles moravam de uma determinada favela no Rio de Janeiro. Cresceram num ambiente difícil, de muito crime, de drogas, tráfico, de organização, de determinado sequestro, de assalto a banco, disso, daquilo, revólveres, iam e vinham. A polícia invadindo e cometendo suas coisas. Então, quando chegaram à fase adolescente e que queriam integrar a sociedade para ser alguém, a sociedade que discrimina, que preconceitua, que estigmatiza, evita-os, para que eles não tenham esse acesso, porque eles não têm esse direito. É quando a revolta se instala e a reação, através da violência, para cobrar aquilo a que eles tinham direito. Invisíveis. Nas ruas das nossas cidades. Quantas pessoas invisíveis à noite, durante o dia? Invisíveis. Quando foi ao encontro, a pessoa evita. Eu estava indo para o meu trabalho, eu vou a pé, pelas ruas do centro de Florianópolis. E era um dia, em torno de 12:30, fazia chuva e vento. Então estava frio. Eu carregava o guarda-chuva, agasalhado. E lá adiante, eu percebi, era um calçadão. Lá adiante, um homem alto, sem camisa, uma voz muito vigorosa, mas eu não conseguia entender o que ele falava. Ele se dirigia às pessoas, falava alguma coisa, as pessoas evitavam. Muitos já antecipadamente já cortavam o caminho, saíam do seu fluxo. E ele sempre se mantinha no mesmo ambiente, tentando chamar as pessoas, falava alto, pedindo algo. E eu fiquei pensando, as pessoas evitam-no, fogem dele, porque são pessoas egoístas. E com medo, tem medo. E porque são indiferentes. E ele é invisível para elas. Eu sou espírito cristão, eu vou passar por ele, e ele não é invisível para mim. Eu vou dar atenção. Quando eu estava mais perto, já podia ouvir o que ele dizia. Ele dizia, compra aqui uma camisa para o negão. É uma loja brechó. E ele até fez um favor, porque é mais barato. Quando eu estava passando, ele veio na minha direção e disse, compra aqui uma camisa para o negão. Eu disse, mas qual é o seu nome? Ele me falou o nome. Eu disse o meu. E disse, vejo que você está precisando. Vamos lá, vamos entrar e pode comprar. Ele foi direto no cabide, pegou um desses moletom com capuz, vestiu e saiu gritando na rua, Deus existe! Deus existe! Eu fui pagar. A moça da loja acompanhou tudo ali da calçada e voltou para a caixa registradora para cobrar. E ela disse, o senhor está de parabéns, mas lamento dizer que o senhor foi enganado. Por que eu fui enganada? Porque todos enganam. Você o conhece? Ela disse, não. Eu também sempre passo por aqui e nunca o vejo. Você não conhece? Eu também não conheço. Como é que você pode dizer? Todos enganam. Se todos enganam, então eu estou correndo risco de você me enganar e eu enganar você. Não, minha filha, nem todos enganam, não. Não é assim. Você está querendo o quê? Que eu torne meu coração gélido? Que eu me torne uma pedra em relação às pessoas e transite no mundo de forma indiferente a todas as pessoas e elegendo apenas alguns para ter a honra da minha amizade e da minha atenção? Não posso, disse para ela. Não posso.
Eu sou um homem que tem uma perspectiva de criar uma nova era, quero contribuir de alguma forma. Eu vou enxergar assim. Não é o momento de fazer uma sindicância da vida dele. Por que o senhor está sem camisa? O que ele vai fazer com a camisa que eu dei? O que ele vai deixar de fazer? Não é o momento de fazer uma auditoria pessoal dele. Não é o momento. O momento é de fazer algo. E se me fosse possível, acompanhá-lo. Para ver o que ele faz. Por que está naquela circunstância? Quais são as suas verdadeiras necessidades? Agora, que você torne meu coração enrijecido, jamais. Um homem, à tarde da noite, quando eu voltava de uma palestra em casa, na rua de casa, ele veio na minha direção e pediu, eu moro no centro, ele pediu uma atenção. E eu lhe dei. Ele falou das suas necessidades, eu tomei as providências, e ele me disse, durante o dia todo, a manhã e a tarde toda, eu fiquei nessa região aqui do centro. O Senhor é o primeiro que me dá atenção. É o primeiro que me dá atenção, e eu acredito, disse para ele. Eu acredito, porque ele é invisível. Eu seguia pela rua do centro, indo para o trabalho, noutra calçada, uma senhora, um aspecto de 60 e tantos anos, vestida com muita simplicidade, mas bem adequado, e carregava a bolsa junto do peito. Ela olhava para as pessoas como queria pedir algo, mas constrangida e envergonhada. Ela não se manifestava. E as pessoas, enfim, eu li, essa mulher precisa de algo. Mas ela não é pedinte, então ela tem vergonha. Eu atravessei a rua, fui até a calçada onde ela estava e fui atrás dela. Ela foi caminhando e parou na esquina. Parou e ficou olhando as pessoas. Quando eu estava passando, ela olha para mim, olha para ela e para e pergunta, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela disse, meu filho, comida. Aqui tem um supermercado bem pertinho, vamos ali. A senhora tem como cozinhar? Tem. Porque eu sou do interior do Paraná. Meu marido precisou fazer uma cirurgia pelo SUS. E recebemos, então, o comunicado que havia uma vaga para a cirurgia aqui em Florianópolis. Então, conseguimos reunir as possibilidades e viemos de ônibus. Aqui tem uma casa de apoio, onde estamos ali. Meu marido sai amanhã do hospital e mais 2 dias nós temos o ônibus de volta. Mas já acabaram as comidas para mim e para outras pessoas que estão ali na casa de apoio. Tem gás, tem fogão, tem tudo, só não tem mais comida. Desde 2 dias as pessoas estão muito preocupadas. Então eu disse, eu vou fazer alguma coisa. Então vamos comprar as coisas, assim de quilos, arroz, feijão, essas coisas, farinha, pão e tal, porque assim todos são beneficiados. Adquirimos e levamos. E ela me agradeceu, eu disse, não precisa agradecer. É um dever nosso. Tudo porque a gente enxerga, porque há tantos invisíveis. Eu cheguei na rodoviária, um dia, de automóvel, para comprar o bilhete para a viagem que eu faria a semana seguinte, para uma atividade espírita. Quando eu estaciono e saio, vem um homem correndo e diz, eu preciso pegar o ônibus que vai para Porto Alegre agora, e falta completar tantos reais, e já vai sair. Eu peguei, dei, ele foi, disse, graças a Deus, ele vai conseguir pegar o ônibus. Na semana seguinte, quando eu cheguei na rodoviária para embarcar, o mesmo homem, com a mesma rapidez, a mesma história, eu disse, mas meu amigo, o senhor não viajou ainda? Na semana passada eu lhe ajudei, você ajudou, muito obrigado, e saiu correndo. Eu disse, ali, ele me enganou, mas o problema é dele, e não meu. Ou seja, enquanto as pessoas se amedrontam, enquanto as pessoas receiam, sendo ludibriadas, é porque não confiam em si mesma. Quando eu receio muito no outro, é porque eu não confio em mim, naquele particular. Então as pessoas acham que há muitas pessoas, outros são multidões de desonestos. Eu acredito diferente, que há multidões de honestos, porque eu sou honesto e posso apontar muitas pessoas da minha relação que são honestas. Então, não são todos desonestos. Há multidões de honestos, de leais, de fiéis, de gentis, de solidários, fraternos, de caridosos. Há multidões que amam. Nós somos esses. Fazemos parte destes homens, destas mulheres, destes jovens que amam e que diminuem o egoísmo, que enxerga outro, que não é indiferente, que não é apegado às coisas materiais, nem às pessoas, para jogar um fardo às pessoas, ser responsável por aquilo que eu devo construir em mim. E se ela não constrói, eu reajo com fúria. Não, eu tenho que construir em mim para de mim sair coisas boas para outra e se retornar. Ótimo. Então é a felicidade que se instala na terra.
mas por enquanto, que sejamos nós aqueles, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Divaldo Franco, sejamos nós aqueles que disputam a honra de amar. De amar. Então, nesses dias de materialismo, de egoísmo, nesses dias de transição planetária, quando rumamos para uma nova era, um novo período, sejamos nós aqueles que Jesus chamou de os herdeiros do mundo. Vós, bem-aventurados os mansos, que herdarão o mundo. Ou seja, nós seremos aqueles que herdaremos um mundo novo. Aqueles que porfiaram no bem, que se decidiram pela verdade e que produzem uma nova era a começar por si mesmos. Então é hora de desfazer materialismo, desfazer egoísmo, promover esse autoencontro para construir uma nova pessoa em nós, como diz Joana de Ângeles Espírito, nascer um novo homem. Um novo homem. E que o velho homem, ele desapareça, porque agora fazemos o trabalho de parto. Para o nascimento de um novo homem, é preciso parto. E todo parto dói, diz ela. Todo parto natural dói. Como é o processo natural, esse parto dói por quê? Porque nós ainda nos encontramos nas cangas das paixões dissolventes para sair deste pântano, então somente à custa de dor, mas também através das expiações de que necessitamos, das provações de que ainda precisamos. Então todo parto de transformação dói, mas é uma dor absolutamente rica de conteúdo para logo mais, pela liberdade que conquistamos, a liberdade real, legítima, dessa da alma que não está algemada a mais nada que o prenda aos interesses imediatistas, passadistas. Avancemos sem receio, avancemos sem qualquer tipo de medo, construamos uma sociedade renovada a partir da nossa própria renovação. Não tenhamos medo da opinião de outrem, medo da velhice do corpo, medo do futuro. Não tenhamos medo do que outros possam nos fazer de mal. Não tenhamos medo de doenças. Sigamos adiante, produzindo o bem, ajustados e identificados com a verdade, para que possamos e saibamos construir uma nova era em nós, que esta nova era então se repercuta e inunde a sociedade transformando. Avancemos e elevemos nossos pensamentos a Ele, o Rei Solar, o Príncipe da Paz, nosso guia e modelo Jesus, para que Ele nos inspire nesses dias tão difíceis, sim, nesses dias desafiadores, sim, mas ao mesmo tempo são dias riquíssimos de possibilidades de aprendizagem e de realizações do bem. Então, diante desta inúmera possibilidades de fazer o bem, de crescer na direção do alto, nós agradecemos a Jesus as suas inspirações. E agradecemos a Deus a vida, porque nós temos a alegria de viver. E é com esta alegria de viver que haveremos de contagiar todas as demais pessoas em nosso entorno para um novo jeito de viver na Terra, para que a fraternidade se instale definitivamente nos corações humanos, para que o céu desça à Terra e aqui faça a sua morada. Assim, sob as inspirações de Jesus, nós queremos agradecer a casa que nos convida e nos acolhe com amizade. Mas também agradecer a cada uma das senhoras, dos senhores, dos jovens presentes, pela atenção educada, a presença paciente e quanto formulamos os nossos votos de muito progresso, de muita paz. Muito obrigado.